Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior, um canal totalmente dedicado a você para o seu autoaprimoramento, para o seu conhecimento e para o seu crescimento interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês uma aula especial, onde nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho juntos sobre uma data muito importante, praticamente uma das mais importantes datas dentro do calendário da Grande Fraternidade Branca, né, dos estudiosos espiritualistas, que é o Festival de Vesak. O Festival de Vesak, ele ocorre todos os anos na lua cheia do signo de Touro. Então ele é uma data móvel, né, não é sempre no mesmo dia, e sempre é na lua cheia do signo de Touro, que pode acontecer entre abril e maio. Então tem anos que ele acontece no final de abril, tem anos que ele acontece no início de maio, né? Nesse ano de 2023 ele vai acontecer no início de maio, onde nós teremos a entrada da lua cheia do signo de Touro. Sempre que acontece a lua cheia do signo de Touro, ocorre esse festival de Vesak, que retrata exatamente o momento da iluminação de Buda. Foi nesse momento, né, nessa ocasião, que Buda alcançou o seu estado de iluminação. Ele alcançou o estado búdico, porque Buda não é nome, né, gente? É um estado de consciência. Então nós também podemos alcançar o estado búdico, assim como também aprimorando os nossos conhecimentos, as nossas buscas, nós podemos posteriormente alcançarmos o estado de consciência crística, tá? Então, no caminho espiritual, nesse caminho onde nós trilhamos a nossa evolução, nosso autoaprimoramento, primeiro nós alcançamos o estado de consciência búdica, que é onde nós conseguimos iluminar a nossa mente, tá? Buda, ele representa a iluminação da nossa mente. Nós começamos a trabalhar com a mente superior e não apenas com a mente concreta ou chamada mente inferior aqui de terceira dimensão, tá? E depois, conforme a gente vai avançando no nosso caminho espiritual, avançando nas nossas buscas e autoaperfeiçoamento, nós conseguimos alcançar um outro nível de consciência, que é o nível crístico. Nós conseguimos unir a nossa mente com o nosso coração e nos transformarmos num ser crístico, tá? Então, na aula de hoje, especificamente, uma aula especial, a gente vai falar desse festival de Vesak. Por que ele é tão importante, né? Existem alguns vídeos aí no meu canal, se você quiser dar uma procuradinha, onde eu fiz uma série bem especial, bem interessante, um tempinho atrás, contando a origem do Festival de Vesak, contando o que acontece no Festival de Vesak, por que ele é tão importante. Então, se você tem um pouquinho de interesse, dá uma olhadinha lá no canal, procura lá pelo tema Vesak de anos anteriores, que você vai conseguir ali colher um conteúdo bem interessante. E na aula de hoje, então, a gente vai falar desse festival e como que nós podemos alcançar a nossa iluminação, tá? Para quem já segue meu canal, já sabe a importância da egrégora, né? Eu fiz inclusive um vídeo explicando o poder de uma egrégora, tá? Se você não assistiu, dá um pulinho lá, coloca lá o poder da egrégora, você vai encontrar esse vídeo e você vai entender melhor todo esse assunto, tá? Então hoje, gente, nós vamos falar do Vesak como uma grandiosa oportunidade de alcançar a iluminação, tá? A gente pode aproveitar esse momento do Vesak, tá? Desse ano agora de 2023, a gente pode aproveitar essa egrégora fantástica que é o Festival de Vesak. Todos os anos essa egrégora vai ficando cada vez maior e cada vez mais fortalecida pelas milhares de pessoas que fazem as suas práticas devocionais nesse período, almejando alcançar a iluminação, tá?
Então, se a gente fizer práticas devocionais, né, dentro desse período do Vesak, a gente consegue avançar bastante na nossa caminhada, tá? Inclusive, conta, né, a história que quando Siddhartha Gautama alcançou o estado de iluminação, quando ele alcançou o estado búdico, ele conseguiu elevar a humanidade inteira num degrauzinho evolutivo. Então, olha a grandiosidade dessa data, a grandiosidade desse evento. E isso, gente, não acontece só com Siddhartha Gautama. Acontece com cada um de nós que alcança o estado de consciência búdica, que alcança a iluminação da mente, tá? E o que é a iluminação da mente? A iluminação da mente é você passar a operar com a sua capacidade superior, com a sua mente superior. E o que é a mente superior? É aquela mente que está liberta da dualidade, tá? Então, a nossa mente aqui, concreta, de terceira dimensão, ela trabalha dentro da dualidade, né? Vocês podem perceber isso claramente no dia a dia, né? Ah, eu vou fazer uma coisa. Ah, mas será que eu faço mesmo ou não? Ah, eu tenho duas coisas para escolher. Ah, escolho essa ou escolho aquela, né? Ah, eu recebi uma notícia. Ah, será que eu fico feliz ou será que eu fico triste? Entende? Então, vocês percebem que a gente trabalha dentro de uma dualidade, é como se tivesse uma balancinha, né, dentro da nossa cabeça. Uma hora pende o prato, um prato, outra hora pende o outro prato, e a gente vai oscilando, né? As nossas atitudes, as nossas decisões, elas acabam oscilando muito, e isso causa um desgaste muito grande das nossas habilidades mentais. A gente fica extremamente estressado, extremamente cansado, nossa mente fica esgotada. Por quê? Porque ela trabalha dentro de um padrão ilusório da dualidade. E quando nós alcançamos o estado de mente iluminada, que é o estado que Siddhartha Gautama alcançou, a gente se liberta dessa dualidade. A gente se conecta com a nossa mente superior, aonde não existe dualidade, existe apenas a objetividade, tá? Existe a realidade. Então aí você é mais assertivo. Quando você escolhe uma coisa, você escolhe e pronto. Você não fica oscilando naquela dúvida. Então é de uma extrema importância a gente alcançar esse estado de iluminação, esse estado de não dualidade. E quando a gente alcança esse estado de não dualidade, nós, além de iluminar a mente, nós conseguimos algo fantástico, que é a serenidade. A serenidade é o resultado de uma mente que está liberta da dualidade, tá? Então, por isso que Siddhartha Gautama ensinou tanto para os seus seguidores da época, né, e deixou tantos ensinamentos para os que vieram depois, né, que somos nós, para a gente trabalhar essa questão da dualidade, para a gente entender que a maior parte das coisas que a gente acredita são ilusórias. E dentro dessa ilusão existe o sofrimento, que é exatamente o combustível da dualidade, né? A dualidade, ela nunca vai deixar você sereno, porque você sempre vai estar pendendo para um lado ou pendendo para o outro, tá? Isso em pequena ou grande escala, né? Às vezes é uma decisão pequenininha, mas ela também te dá aquele desconforto, né? Você não sabe se faz, se não faz, se vai, se não vai, né? E também tem aquelas decisões maiores que têm assim um impacto maior na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor, que também oscilam dentro dessa dualidade.
Então, o principal objetivo dos ensinamentos de Buda foi exatamente mostrar para as pessoas a não dualidade, tá? E você só alcança a não dualidade quando você ilumina a sua mente. E para isso, existe uma oração que é muito conhecida, tá? Acho que a maioria das pessoas que estudam a Fraternidade Branca ou que estudam os ensinamentos espiritualistas conhecem, que é a Grande Invocação. Essa Grande Invocação, ela foi criada exatamente pelos discípulos de Buda, até pelo próprio Buda também, algum ensinamento que deu origem a essa oração, exatamente para ajudar as pessoas a entrarem num estado mais sereno, um estado mais objetivo, sem essa ilusão da dualidade. Então a gente vai ver no próximo slide essa oração da Grande Invocação que eu trouxe para vocês. Vocês podem fotografar, copiar da forma que quiser. E o que a espiritualidade orienta? Eles orientam o seguinte, que durante o período do Vesak, as pessoas possam recitar essa grande invocação várias vezes ao dia, tá? Então é bem interessante. O Vesak, gente, ele é exatamente no momento em que entra a lua cheia. Porém, as influências do Vesak já começam uns 3 dias antes, tá? E também se perpetuam por 3 dias depois. Então, se você fizer a conta, você vai ver que dá aí em torno de 7 dias. 3 dias antes, o próprio dia do Vesak mesmo, que é o dia que entra a lua cheia, e 3 dias depois. Então, durante uma semana, né, nós estaremos imersos nessa energia, nessa egrégora do Vesak, que é a energia da iluminação da humanidade. Todas as pessoas que conseguirem fazer a grande invocação, né, várias vezes ao dia, durante esse período especificamente, conseguem ancorar uma quantidade gigantesca de energia nos seus corpos sutis e, com isso, armazenar essa energia para poder alcançar o estado de iluminação, tá? Então, esse estado de iluminação a gente alcança à medida que a gente vai aprimorando esse conhecimento, tá? Não é uma coisa mágica assim, né? De uma hora para outra, iluminei. Não, você vai entendendo o que acontece. Cada vez que você deixa de atuar na dualidade, cada vez que você deixa de oscilar entre uma coisa e outra, você já está centrando a sua mente para ela começar a ficar serena e você poder alinhar ela com a sua divina presença eu sou, tá? Tudo isso é um trabalho que a gente vai fazendo diariamente, é um trabalho diário, tá? Buda, ele não alcançou a iluminação de uma hora para outra, tá? A iluminação de Buda foi um trabalho que ele exercitou ao longo da sua encarnação. E a sua encarnação culminou nesta iluminação. E depois que ele alcançou a iluminação, ele ainda permaneceu aqui no plano tridimensional, ainda por vários anos, instruindo os seus discípulos, os seguidores e as pessoas que começaram a se aproximar dele, até por afinidade, né, para poder entender melhor o que era tudo aquilo e começar a praticar também, tá? Buda é a única pessoa que se iluminou? Não. Buda foi o primeiro que conseguiu se iluminar e ancorar essa energia na Terra e ajudar a humanidade inteira a dar um passinho a mais na sua escalada evolutiva. Hoje existem já várias pessoas que têm essa consciência já iluminada, tá? Inclusive atuando aqui no planeta Terra, outras já atuando em planos superiores, tá? Mas isso é uma oportunidade que todas as pessoas têm, tá? Você não precisa ser budista para alcançar a iluminação. Você pode ser budista e alcançar a iluminação.
você pode não ser budista e alcançar a iluminação, tá? A iluminação ela é para todos, independente da sua crença, independente da sua religião, independente da maneira como você faz as suas práticas devocionais. A iluminação é você conseguir libertar a sua mente da dualidade, tá? Se você conseguir libertar a sua mente da dualidade, não importa qual é a sua religião, você alcança o estado de mente iluminada, tá? Você alcança o seu estado de consciência búdica, tá bom? Então isso é bem interessante, né? É bom falar para as pessoas para que elas se sintam motivadas, para que elas se sintam acolhidas por essas verdades, por esses ensinamentos e também possam praticar, né? Você pode praticar a sua prática devocional da maneira que você está habituado e entendendo o que significa a iluminação, também alcançar esse estado, tá? Você pode se tornar um ser búdico e posteriormente você pode se tornar um ser crístico, o que vai depender, o que vai fazer uma pessoa se tornar ou não é a sua prática, é a sua dedicação à autotransformação, tá bom, gente? Então, nesse ano de 2023, o Festival de Vesak ocorre no comecinho de maio, em torno de 4, 5 de maio, tá? Por aí, porque dependendo do lugar, né, do planeta, a lua cheia pode entrar algumas horas antes ou depois, isso depende do fuso horário, mas é no início de maio, tá? Então vocês podem já, a partir do dia 1º de maio, já ficar assim ligadinho nessa energia, tá bom? E dar uma olhadinha no momento em que entra a lua cheia. No momento que entra a lua cheia, tá? Os seres da grande fraternidade branca, eles se materializam, tá? Numa região do planeta chamada Deserto de Gobi, tá? Eu tenho um vídeo que eu explico detalhadamente como isso acontece, dá um pulinho lá no canal que vocês vão encontrar, é bem interessante, vocês vão gostar da explicação para quem não conhece. E nesse momento, gente, em que está acontecendo o plenilúnio, que é exatamente o ponto culminante da entrada da lua cheia, esses seres, os mestres da fraternidade branca, inclusive Siddhartha Gautama, tá? Eles se materializam no deserto de Gobi e abençoam a humanidade inteira, tá? Com as energias da iluminação. Então, nesse momento, gente, se vocês puderem estar em oração com a grande invocação, preferencialmente, tá? Mas se você não tiver a oportunidade de fazer a grande invocação nesse momento, você faz uma oração da sua preferência, tá, gente? O que importa é a sua abertura para receber as bênçãos. E aí, durante um certo período, tá? Que é um período assim até relativamente curto, eles abençoam, tá? Diretamente a humanidade, não só os humanos, mas assim como também os outros reinos da natureza, tá? Eles abençoam todos os reinos, o planeta inteiro. E essa energia, ela fica ainda por mais 3 dias. Então a gente pode, durante uma semana, estar recebendo e ancorando na nossa aura, né, no nosso corpo áurico, essas energias que vão nos ajudar bastante durante todas as nossas práticas ao longo do ano, até chegar o próximo Festival de Vesak do ano de 2024, tá bom? A gente percebe uma energia muito forte, uma energia muito potente, tá? Principalmente nesse período do Vesak. E vocês podem perceber que toda vez que a gente passa por um Vesak, né? Toda vez que a gente atravessa esse período, alguma coisinha na gente muda, tá? Vocês vão perceber isso. Às vezes é uma coisinha bem sutil, às vezes é uma coisa mais assim, um pouquinho mais perceptível, tá? Mas todo o festival de Vesak deixa vocês diferentes, de alguma forma, para melhor, tá? Alguma coisa que vocês não percebiam, vocês começam a perceber, alguma maneira que vocês agiam que não funcionava, vocês deixam de lado e começam a agir de uma forma que funciona melhor. Então,
cada festival de Vesak é uma gotinha de transformação, né? E se a gente acaba se dedicando à nossa autotransformação, essa energia que a gente recebe no Vesak, ela ajuda demais, demais, porque é como se a gente precisasse de um combustível a mais, né? E isso acaba dando uma acelerada nas nossas práticas, nas nossas transformações internas, tá? Fisicamente, né, na aparência, você não vai notar praticamente nada, mas internamente, a nível de energia, a nível de consciência, a nível de percepção da realidade mais sutil, isso muda bastante. E vocês vão perceber que é uma coisa bem interessante. Cada um vai sentir de um jeito, né? Cada um vai ter um insight diferente, tá? Mas pode ter certeza que de alguma forma você é tocado pela energia do Vesak. Tá bom, gente? Então vamos passar para o próximo slide, onde eu vou recitar com vocês a grande invocação. Para quem conhece, ótimo. Para quem não conhece, então passa a conhecer. E se gostar da prática, pode rezar ela o ano inteiro, tá? Essa oração não precisa ser rezada só na época do Vesak. É que na época do Vesak você ancora mais energia ainda, exatamente por conta do momento, tá? Mas você pode fazer essa prática todos os dias, se você gostar dela, você pode criar um hábito, né? E colocar ela dentro da sua prática devocional, tá bom, gente? Então vamos lá. Então aqui nós temos, né, a grande invocação. Já contei para vocês como ela surgiu. E agora a gente vai fazer ela. Se você quiser fazer por 3 vezes seguido, né, cada dia, é bem interessante. Se você quiser começar a fazer a grande invocação e depois continuar com ela, melhor ainda, tá bom? Siga o seu coração, veja o que o seu coração te diz e aí você vai fazendo a sua prática, tá bom? Então vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Então, gente, essa oração, ela faz algumas coisas muito interessantes dentro de nós, quando a gente está recitando, tá? Quando vocês estão ali na primeira estrofe, dizendo, né, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra, vocês estão trazendo a luz do Deus Altíssimo do Universo para a sua consciência, tá? Essa luz desce pelo canal de luz e entra pelo seu chakra da coroa, em cima da cabeça, tá? Então vocês estão já puxando parte dessa luz para dentro de vocês, tá? É isso que vai acontecendo quando a gente vai fazendo essa oração. Depois, do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra, nesse momento vocês estão puxando essa luz até o cardíaco de vocês. E esse amor, ele fica ancorado naquela pétala rosa da sua chama trina, tá? É como se vocês estivessem já preparando o caminho para despertar a consciência crística de vocês. Aqui, olha, onde fala que Cristo retorne à Terra, é a consciência do Santo Cristo pessoal de cada um de vocês, tá? Cada um de vocês tem o Santo Cristo pessoal interno, a consciência crística interna, e ela precisa ser despertada.
Então, nesse pedacinho da oração, vocês conseguem trazer luz para essa consciência crística que vocês têm dentro de vocês, para ela poder se desenvolver e despertar. Por isso que eu falei para vocês, né? Primeiro a gente alcança o estado de consciência búdica, depois a gente alcança o estado de consciência crística. É um degrauzinho a mais, tá? Depois ali embaixo, né? O centro onde a vontade de Deus é conhecida. Aqui, gente, nós trabalhamos com a vontade superior, a vontade da nossa divina presença eu sou, e não a vontade do ego, tá? Por isso, olha, o propósito, né, que os mestres conhecem e servem. Os mestres, eles da Fraternidade Branca, né, os ascensionados, eles só trabalham em cima do propósito divino, do propósito da divina presença eu sou. Mestre ascensionado nenhum vai trabalhar com a consciência do ego, porque eles já transmutaram o ego, tá? Eles já dissolveram as negatividades do ego. Então, eles só atuam em cima da vontade divina e do propósito da divina presença eu sou. É isso que faz com que a gente avance no caminho espiritual e alcance a iluminação, tá? Se a gente não diminuir o nosso ego, a gente não consegue isso, tá? E depois, ali ó, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que porta é essa? É a porta da dualidade, gente. É a porta da ilusão. É a porta onde o ego atua, tá? Então, que essa porta, que ela fique fechada, né? O que é fechar essa porta? É não dar mais ouvidos aos apelos do ego. Toda vez que você diz não para os apelos do seu ego, você está mantendo essa porta fechada. Toda vez que você sucumbe à vontade do ego, essa porta se abre. E tudo que vem do ego acaba atrasando o seu caminho espiritual, sua evolução espiritual, tá? Depois, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a Terra. Quando a gente fecha a porta para a atuação do ego, a luz, o amor e o poder podem se restabelecer sobre a Terra. O que é sobre a Terra? É sobre nós, através de nós, né? Porque nós não estamos aqui encarnados no planeta. Então, essa luz ela começa a se manifestar através de nós. Nós começamos a irradiar isso por toda a Terra e fazendo com que a nossa própria divina presença eu sou acabe se realizando através de nós. Tá bom, gente? Eu espero que essa explicação tenha aclarado bastante vocês, tá? Que com essa compreensão vocês consigam ancorar mais energia ainda dessa oração e também ancorar as energias desse Festival de Vesak. Tá bom, gente? Feliz Festival de Vesak de 2023 para cada um de vocês, que vocês possam sair desse festival mais iluminados, mais fortalecidos, tá? Gratidão pela sua sintonia e pela sua presença luminosa no canal e até a nossa próxima oportunidade.